Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios que envolvem a divisão de números complexos na forma trigonométrica. Então aqui nós consideramos os complexos Z1 igual a 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3 mais i seno de 2π sobre 3, Z2 igual a 4 vezes o cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, e Z3, cosseno de π sobre 2, mais i seno de π sobre 2. Bem, nós queremos determinar Z1 sobre Z2. Nós sabemos que Z1 sobre Z2, na forma trigonométrica, é R, que multiplica cosseno de θ, mais i seno θ, de forma que o R seja a razão entre os módulos de Z1 e Z2, ou seja, 2 sobre 4, que é igual a 1 meio. E que o θ seja a diferença dos argumentos de Z1, 2π sobre 3, pelo argumento de Z2, π sobre 6. Então, o θ ele vai ser igual a 2π sobre 3 menos π sobre 6. Como 2π sobre 3 equivale a 4π sobre 6, nós temos 4π sobre 6 menos π sobre 6, que é igual a 3π sobre 6, que é igual a π sobre 2. Então, nós temos que Z1 sobre Z2 vai ser igual a 1 meio, que multiplica o cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2. Vamos agora para o item B. Então, agora no item B, nós precisamos determinar Z2 vezes Z3 e dividir esse produto por Z1. Então, se eu quero fazer um produto seguido de uma divisão, eu sei que eu preciso multiplicar os módulos de Z2 pelo de Z3 e depois dividir pelo módulo de Z1. Então, nós teremos 4 vezes 1 dividido por 2. Então, 4 vezes 1 por 2 vai ser igual a 2. Então, eu sei que o módulo é 2. O argumento, eu vou precisar somar os argumentos de Z1 e Z2 e depois subtrair pelo argumento de Z1. Então, nós teremos π sobre 6 mais π sobre 2 menos 2π sobre 3. π sobre 6 mais π sobre 2 menos 2π sobre 3. Então, vou reescrever todas as frações com o denominador 6. Então, nós teremos aqui π sobre 6. O π sobre 2, ele equivale a 3π sobre 6. E o menos 2π sobre 3 vai equivaler a menos 4π sobre 6. Então, esse argumento vai ser π mais 3π, 4π, menos 4π, 0. Então, aqui nós teremos o 2 vezes o cosseno de 0 mais i seno 0. Determinamos a expressão solicitada na forma trigonométrica. Então, nosso segundo exercício é o seguinte. Ele diz que a figura mostra, no plano de Argand-Gauss, no plano complexo, um círculo de centro na origem e raio 1, e as imagens de 6 números complexos, Z, W, R, S, T
e U. Ele quer saber qual deles representa o complexo 1 sobre Z, ou seja, o inverso de Z. Bem, se o Z, na forma trigonométrica, é representado por R vezes o cosseno de θ mais I seno θ, nós já vimos que o seu inverso, 1 sobre Z, ele é representado na forma trigonométrica por 1 sobre R vezes o cosseno de menos θ mais I seno de menos θ. Ou seja, vamos olhar aqui para o nosso desenho. Aqui está o Z. Então, fazendo um rascunho aqui, nós sabemos que esse ângulo aqui é o θ, o argumento de Z. Então, o argumento do seu inverso é menos θ. Então, é uma reflexão desse ângulo. Logo, ele precisa estar aqui no quarto quadrante. Então, nós temos apenas duas opções. 1 sobre Z só pode ser o T ou o U. Descartamos assim o R, o S e o W. Então, para decidir entre o T e o U, eu vou agora pensar no módulo do inverso de Z. Bem, Z ele está fora da circunferência, ou seja, se a circunferência tem raio unitário, significa que o módulo de Z é maior do que 1. Então, nós temos que R é maior do que 1. O módulo do seu inverso é 1 sobre R, e 1 sobre R vai ser menor do que 1. Ou seja, o número complexo no desenho que representa o inverso de Z precisa estar interior à circunferência. Ou seja, se só temos como opções agora o T e o U, nós sabemos então que quem vai representá-lo é o T. Encerramos aqui então mais essa videoaula. Até a próxima!